O lipedema é uma doença do tecido adiposo, onde ocorre aí a proliferação e inflamação das células de gordura, promovendo um crescimento anormal e desproporção no acúmulo de gordura. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com a médica endocrinologista Lucila Arantes. Lucila, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos explicar melhor o que é o lipedema. O lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura e é uma gordura inflamatória. Então, normalmente é aquela gordura que acumula em membro inferior. Sempre em membro inferior. Pode acontecer em membro superior também, que são diferentes graus, mas a grande maioria das mulheres tem um acúmulo em membro inferior. E é aquela gordura que você faz dieta, faz atividade física e às vezes até piora o quadro, porque piora a inflamação. Então, o lipedema é uma doença crônica que não tem cura, mas o tratamento é muito individualizado. Inclusive, a Lucila trouxe algumas ilustrações para a gente compreender melhor o que é o lipedema e os estágios dele. Pode explicar para a gente? A gordurinha, a diferença da obesidade, do lipedema é justamente essa. Às vezes a mulher tem uma gordura, mas a gordura da obesidade, a gordura normal, ela é essa amarelinha. E que a longo prazo, essa gordura amarelinha, ela converte em gordura marrom, ela pode gastar energia. E na do lipedema é diferente, ela tem essa gordura infiltrada que vai causando fibrose. Então, por mais que a mulher tente fazer atividade física, dieta, é uma gordura diferente, é uma gordura infiltrativa e que normalmente sozinha, sem um acompanhamento multidisciplinar, ela não consegue perder. E atrapalha, dá muita dó, porque assim, atrapalha muito o dia a dia da mulher. Olha aí, gente, a gente tem a ilustração agora para quem está acompanhando compreender, né? Não quer dizer que a pessoa é obesa, mas esse acúmulo de gordura, essa inflamação, né, causa esse aspecto. Causa esse aspecto que é totalmente diferente da obesidade. Algumas vezes você tem a mulher com obesidade associada, mas o que grande parte da população, das mulheres chegam falando, é aquela mulher que já tentou de tudo, já fez atividade física e não consegue perder peso. E aí os profissionais muitas vezes falam assim que é culpa dela. Ela chega, normalmente é uma mulher frustrada, que ela chega, já tentou de tudo, não emagrece, não perde peso. E tem sempre, por mais que ela consiga emagrecer em outras partes do corpo, na região do lipedema ela não perde. Consegue. Temos uma ilustração também dos estágios do lipedema. Pode explicar para a gente, Lucila? O estágio 1, normalmente, é a paciente que ela é magra, mas ela não consegue perder a gordura localizada. Tem, sobretudo, esse sinal do garrote ali no sinal em maléolo, que é ali na panturrilha, embaixo do pé. Ela tem um acúmulo de gordura e sempre poupa os pés. Isso também é uma característica do lipedema. No estágio 2, a paciente ela já tem uma pele em casca de laranja, que a gente chama, que tem esses nódulozinhos, e um pouco mais de gordura acumulada, sobretudo ali na região do joelho. Vocês percebem que ali no joelho e no pé também tem. No estágio 3 e 4, o tratamento tem que ser avaliado para ver se já não tem indicação de cirurgia, porque já tem normalmente um linfedema associado ao lipedema, que é esse acúmulo de líquido, não consegue ter uma drenagem linfática e o organismo já está todo inflamado. No estágio 4, você já tem um comprometimento importante da circulação. Que coisa. O que causa o lipedema, Lucila? Normalmente tem HIT de estrogênio e hoje em dia, cada vez mais, a gente está exposto a essa flutuação de estrogênio. Então, no organismo da mulher mesmo, a gente tem alguns HITs, que é quando a mulher menstrua a primeira vez, é um HIT, que é essa flutuação hormonal. Depois, outro gatilho muito forte para a mulher é na gestação, que você tem um excesso de estrogênio, progesterona, que normalmente culmina no pós-gestação. Então, muita mulher chega e fala assim, eu não era assim, depois da gravidez é que eu fiquei com esses sintomas. E hoje em dia, que tem sido muito prevalente, é no climatério. Então, um pouco antes da obesidade, e não é o excesso de estrogênio, é só essa mudança que foge do ciclo da mulher de ter o estrogênio certinho. Ela começa, em vez, tem o climatério que você entra com fogacho, com aquele sintoma de falta de estrogênio, e tem outros que entram com esse distúrbio do estrogênio, que começa a acumular gordura, e normalmente é essa gordura desproporcional na perna, que dói, e ela sente essa irritabilidade, oscilação de humor, tudo que esse distúrbio, oscilação de estrogênio causa.
Esses são os gatilhos, mas ela já tem uma predisposição genética para lipedema. Tem predisposição genética e epigenética também. Então, genética, toda mulher passa por esses hits. A paciente que tem histórico familiar de endometriose ou qualquer doença que dependa mais de estrogênio, ela já tem uma predisposição maior. E também tem gatilho ambiental, que hoje em dia, sobretudo o uso de corticoide, anticoncepcional, esse sedentarismo, isso tudo piora esses hits que podem levar ao lipedema. Lucila, você falou que o lipedema não tem cura, mas tem um controle. Quais são os tratamentos possíveis? Tem controle e, principalmente, é o que a gente tem que estar sempre atento. Eu falo, toda mulher devia saber. Se chega antes, você vê que a gente não precisa chegar em estágio 3 e 4, que é só cirúrgico. A qualidade de vida e a mulher entender do lipedema auxilia e muito. Então, a atividade física, principalmente, tem mulher que faz atividade de grande impacto, que piora a inflamação e piora o linfedema. Então, ela chega achando que ela tem lipedema, mas não sabe como tratar. Então, a atividade é muito personalizada, depende muito do estágio. Tem que fazer, mas tem que fazer da maneira correta, senão pode piorar o quadro. Hoje em dia, a alimentação, você vai ver que assim, a maioria das mulheres que têm esse excesso de estrogênio, elas fazem uma dieta restritiva e aí hoje em dia usam medicação injetável para emagrecer e acaba piorando o quadro. Porque você acaba perdendo massa magra e o acúmulo de gordura, aquela gordura do lipedema não perde. Então, uma alimentação balanceada. Nesses casos, depois de estabilizada, a dieta sem glúten, sem lactose, para essas mulheres, são boas porque tira um pouco a inflamação. Então, essa alimentação, a atividade física personalizada, como ela tem uma drenagem linfática pior, a drenagem linfática, acompanhamento com psicólogo também. Medicação também? Alguns casos precisam de medicação, mas a grande maioria não precisa e a medicação, quando atua, é para impedir essa flutuação de estrogênio. Quando a mulher tem um quadro que ela tem um aumento de estrogênio que não é reversível no dia a dia, já melhora. Tá certo. Fico alerta aí, então, porque tem muita gente que às vezes não consegue fazer um diagnóstico, né? Imagina que seja obesidade. Obesidade não dói, né, gente? O lipedema dói. Então, é importante buscar um profissional, ter o diagnóstico correto, né? E tomar todas essas atitudes e mudanças aí na qualidade de vida para melhorar, né? Isso é uma grande coisa, uma grande diferença que pode perceber no dia a dia. É essa dor mesmo, que o lipedema dói. E, normalmente, forma hematoma, quando já está um grau que não tem controle, forma esses hematomas sem sentido, ou às vezes não bateu e forma esses roxinhos, principalmente no local de lipedema. E, às vezes, você tenta dieta, tenta tudo e não perde, é lipedema. Então tá, Lucila, vamos repetir aqui, gente, os sinais de alerta, né, que você deve buscar um profissional. Primeiro, aquela gordura localizada, você faz exercício, você faz dieta, você faz tudo e aquela gordura localizada não some. Outra é dor ao toque. Outro sinal é quando você faz atividade física e sente dor, não dor muscular, mas aquele desconforto desproporcional. Outra é essa desproporção entre a gordura, principalmente no pé e na perna, entre o pé e a perna, e o joelho também. Você sempre tem um acúmulo irregular da gordura. É isso, não fica deixando para depois, tá? Aí busca um profissional e se quiser mais informações, vão passar a sua rede social, Lucila. Se precisar, é um assunto que é muito amplo, né? Sempre qualquer dúvida pode mandar. No Instagram é @doutora.lucilacecílio. Obrigada, Lucila, mais uma vez. Até a próxima. Agora,